Mineração 2035, o futuro da indústria que decide o futuro. Quando falamos em mineração, muita gente ainda enxerga uma indústria do passado. Escavadeiras, caminhões, poeira, risco. Mas hoje eu quero te convidar para outra pergunta. Diante de um mundo de transição energética acelerada, de cidades imersas em tecnologia, de pressão climática real, de capital cada vez mais exigente, a pergunta não é como a mineração foi construída, mas sim, como a mineração existirá em 2035. E essa conversa não nasce do nada. Ela dialoga diretamente com o que grandes casas globais vêm apontando para o setor. A PricewaterhouseCoopers, por exemplo, no relatório global Mine 2025, Concentrating on the Future, e em análises recentes sobre minerais críticos até 2035, mostra que a mineração passa a ocupar um lugar estratégico na nova ordem energética, urbana e tecnológica, pressionada por concentração de risco, transição climática e critérios mais rigorosos de capital e sociedade. No contexto brasileiro, a PwC destaca que o país tem potencial real para se tornar protagonista na era dos minerais críticos até 2035 em especial, com cobre, níquel, nióbio, terras raras e outros insumos para a transição energética, desde que consiga combinar 3 elementos: segurança regulatória e institucional, uma agenda ESG consistente e integrada à estratégia, capacidade de capturar cadeias de maior valor agregado, e não apenas exportar commodities. Ou seja, o Brasil tem oportunidade histórica, mas não tem garantia de protagonismo. E é exatamente por isso que a forma como a mineração brasileira se organiza hoje vai definir seu lugar em 2035. Mineração é uma indústria de ciclos longos, intensiva em capital, com ativos que operam por 20, 30, 40 anos. Isso significa que as decisões que você toma hoje definem se sua empresa estará ou não competitiva, financiável e legitimada em 2035. E esse futuro não será uma extensão linear do presente. Ele está sendo moldado por forças estruturais profundas. E aqui está a primeira mudança mental que precisamos fazer. Mineração 2035 não será definida pela capacidade de extrair minério. Será definida pela capacidade de gerir risco, dados e legitimidade. Para corroborar com essa afirmação, apresentamos resumidamente as 7 forças da mineração 2035, segundo o relatório da PwC. Primeira força: cidades, minerais críticos e a nova infraestrutura do mundo. Até 2050, aproximadamente 70% da população mundial viverá em cidades. Ao mesmo tempo, a agenda de descarbonização está deslocando o centro de gravidade da economia para infraestrutura verde, mobilidade elétrica, digitalização em escala, armazenamento de energia. Mais cidades e mais transição significam mais redes elétricas inteligentes, mais transporte coletivo e eletromobilidade, mais habitação urbana, mais data centers e semicondutores. E tudo isso começa em um lugar: o minério. Estratégias de minerais críticos projetam que, até 2035, a demanda anual por cobre pode quase dobrar, e a demanda por lítio pode crescer mais de 1.100%, impulsionada por veículos elétricos e armazenamento de energia. A mineração deixa de ser apenas fornecedora de matéria-prima. Ela passa a ser infraestrutura da civilização urbana e da transição energética. Mas junto com essa demanda crescente surge algo novo: concentração de minerais críticos, concentração geográfica de reservas, concentração de risco estratégico nas cadeias de suprimento. E isso muda completamente a dinâmica global. Segunda força: transição energética e o paradoxo da mineração. Não existe energia limpa sem mineração. Painéis solares, turbinas eólicas, baterias, veículos elétricos, redes inteligentes, todos dependem de cobre, lítio, níquel, terras raras e outros minerais críticos. Surge então um paradoxo. A mineração é essencial para descarbonizar o mundo, mas ela própria precisa descarbonizar suas operações. E aqui o jogo deixa de ser reputacional e passa a ser financeiro. Isso significa inventário de emissões em escopos 1, 2 e 3, metas claras de redução com horizonte 2030 e 2050,
planos de transição climática integrados à estratégia corporativa. Clima entrando na remuneração executiva. O IFRS 2 é explícito. Clima é tema financeiro. Empresas precisam demonstrar como riscos físicos e de transição afetam fluxo de caixa, acesso a financiamento e custo de capital. Não é apenas sobre divulgar emissões, é sobre demonstrar governança, estratégia, gestão de risco, métricas e metas com impacto econômico real. Quem não tratar o clima como variável estratégica pagará mais caro por capital, ou ficará sem ele. Terceira força: concentração de risco e resiliência. Estamos entrando em uma década de concentração de risco, concentração geopolítica, concentração de minerais críticos, concentração de exigências regulatórias, concentração de capital em players preparados. Secas interrompem captação de água. Inundações afetam infraestrutura e barragens. Eventos extremos elevam custos e ampliam a exposição à responsabilidade civil e regulatória. O risco climático deixou de ser ambiental. Ele é operacional, ele é financeiro, ele é estratégico. IFRS 2 exige análise de cenários climáticos. E a pergunta deixa de ser abstrata e fica extremamente concreta. O que significa um mundo a 1,5 graus Celsius para cada ativo da sua empresa e a 2 graus Celsius? E em cenários de políticas agressivas de carbono e de transição acelerada, a mina resiliente não trabalha com achismo climático. Ela trabalha com mapas de risco físico por ativo, planos de adaptação e contingência, redundância de infraestrutura crítica, decisões de CAPEX já informadas por cenários climáticos e por análise de resiliência. A mineração de 2035 será resiliente ou será substituída. Quarta força: tecnologia, automação e governança de dados. A mina de 2035 será radicalmente data-driven. Estamos falando de caminhões e equipamentos autônomos, centros integrados de controle remoto, digital twins simulando cenários antes de qualquer intervenção no campo, IA monitorando estabilidade geotécnica, manutenção e consumo energético em tempo quase real, na prática. Mineração 2035 será uma indústria de dados que extrai minério, e não o contrário. Casos de uso com digital twins e automação já apontam redução de downtime, otimização de energia e ganho relevante de produtividade em operações piloto. Quem dominar dados, automação e governança algorítmica dominará eficiência, custo e segurança. Mas surge outra agenda crítica. Quem governa os algoritmos? Quem valida os modelos de risco? Como garantir integridade, cibersegurança e confiabilidade das informações que alimentam decisões automáticas? Tecnologia sem governança amplifica risco. Tecnologia com governança cria vantagem competitiva sustentável. Quinta força: capital humano e cultura. O engenheiro de 2035 não será apenas especialista em lavra. Será intérprete de dashboards, será gestor de risco, será leitor de métricas climáticas, sociais e de desempenho em tempo quase real. Perfis críticos mudarão para engenharia combinada com ciência de dados, especialistas em ESG, direitos humanos e comunidades, profissionais de automação, IA e sistemas autônomos. Diversidade deixa de ser narrativa reputacional, passa a ser estratégia de inovação, tomada de decisão e acesso a talentos escassos. Segurança deixa de ser obrigação regulatória. Passa a ser diferencial competitivo, sobretudo em um setor historicamente marcado por acidentes de grande impacto. Sexta força: capital e critério de crédito. Investidores, bancos e fundos institucionais estão redesenhando a forma de avaliar risco, preço de capital e acesso a financiamento. Hoje, o capital não pergunta apenas quanto você lucra, mas como você gerencia riscos climáticos físicos e de transição ao longo da vida útil dos seus ativos? Qual é sua exposição a minerais críticos, cadeias globais frágeis e dependências geopolíticas sensíveis? Como você trata acidentes graves, barragens, rejeitos, passivos ambientais e uso de água em territórios vulneráveis? Quão robusta é sua governança, seus controles de integridade e a qualidade das evidências que você entrega?
IFRS S1 e S2 criam uma linguagem global de disclosure de sustentabilidade conectada diretamente a fluxo de caixa, risco de crédito e custo de capital. Sustentabilidade deixa de ser relatório paralelo de reputação, passa a ser insumo técnico para modelos de rating, stress test climático, análise de portfólio e alocação de capital entre setores e clientes. Na prática, isso significa que empresas com alta exposição a risco climático e socioambiental, sem plano crível de transição, tendem a enfrentar prêmio de risco maior, prazos mais curtos e acesso a crédito mais restrito. Empresas com boa gestão e ESG, metas de descarbonização confiáveis e governança sólida passam a disputar capital com vantagem. Melhor percepção de risco, melhor rating, melhor preço. ESG saiu da lateral. Entrou no centro do comitê de crédito, da mesa de investimentos e da conversa sobre quem prospera e quem fica para trás na economia do século XXI. Sétima força: geopolítica e licença social. Segurança de suprimento virou agenda de Estado. Minerais críticos passaram a ser tratados como tema de defesa, transição energética e soberania nacional. Isso traz 3 movimentos simultâneos. Cresce o nacionalismo de recursos, crescem exigências de rastreabilidade e cadeias limpas, crescem demandas por conteúdo local qualificado e desenvolvimento territorial. Licença social para operar deixa de ser conceito abstrato. Vira pré-condição prática. Sem governança comunitária, integridade e segurança, operações atrasam, param ou simplesmente não acontecem. O tema central de 2035: colaboração em ecossistemas. A mineração isolada não prospera. A mineração conectada prospera. Conectada com comunidades como parceiras de longo prazo, universidades e centros de pesquisa, cadeia de suprimentos com padrões ESG compartilhados, empresas de tecnologia, IA e automação, governos e reguladores. Estamos saindo de um modelo linear de cadeia produtiva e entrando em um modelo de ecossistema integrado. Quem entender isso, criará valor sustentável. Quem ignorar isso, enfrentará resistência sistêmica e restrições crescentes. ESG como sistema operacional. ESG não é selo. Não é marketing. É o sistema operacional que organiza essas 7 forças. Ele conecta clima e fluxo de caixa, tecnologia e governança, capital humano e inovação, comunidades e legitimidade, risco geopolítico e estratégia corporativa. IFRSS 1 exige que empresas divulguem riscos e oportunidades de sustentabilidade capazes de afetar fluxo de caixa, acesso a financiamento e custo de capital no curto, médio e longo prazo. IFRSS 2 aprofunda clima, governança, estratégia, gestão de risco, métricas e metas, incluindo emissões de escopos 1, 2 e 3 e planos de transição. Mas ESG sem método vira discurso. E ESG precisa de jornada estruturada. L3 Mining e os 7 passos da jornada ESG. É aqui que entra o L3 Mining. O L3 Mining não prepara a sua empresa para o próximo trimestre. Ele prepara a sua empresa para 2035, baseado nos 7 passos da jornada ESG. 1. Alinhamento. Conselho e alta gestão entendem o papel estratégico da mineração no novo cenário global de transição energética, minerais críticos e pressão climática. 2. Engajamento, mapeamento estruturado de stakeholders e construção de colaboração real com comunidades, reguladores, investidores, fornecedores e parceiros tecnológicos. 3. Diagnóstico e dupla materialidade. Análise integrada de materialidade financeira, riscos e oportunidades que afetam fluxo de caixa, acesso a capital e custo de capital. Materialidade de impacto, efeitos sobre pessoas, comunidades, clima e ecossistemas. 4. Planejamento, definição de metas claras para 2030 e 2035, alinhadas a IFRSS 2, GRI e melhores práticas globais em clima, segurança, social e governança. 5. Implementação, desdobramento em governança, processos, tecnologia e integridade.
políticas e sistemas de gestão, canais de denúncia e controles de compliance, integração com clima, água, rejeitos, barragens e comunidades. 6. Monitoramento. KPIs críticos acompanhados com lógica data-driven e gestão à vista. Emissões, energia, segurança, riscos geotécnicos, percepção comunitária e indicadores de governança. 7. Relato e comunicação. Tradução estratégica em relatórios robustos para investidores, bancos, comunidades e reguladores, integrando IFR, SS1 e S2, GRI e expectativas de mercado. O L3 Mining transforma a complexidade global em gestão concreta. Em 2035, algumas mineradoras terão se consolidado como pilares da transição energética. Outras terão sido adquiridas. Algumas terão perdido licença social. Algumas terão perdido acesso a capital. Algumas simplesmente não existirão mais. A mineração de 2035 será mais tecnológica, mais transparente, mais colaborativa, mais regulada, mais integrada ao ESG. A pergunta não é se sua empresa participará desse futuro. A pergunta é, ela será protagonista ou espectadora? O L3 Mining existe para garantir que você seja protagonista, porque quem estrutura governança, dados e jornada, ISG hoje, mina valor amanhã.